Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marley Moraes e hoje nós vamos falar de um assunto que, para mim, foi, assim, esclarecedor quando eu aprendi isso, quando eu me converti há 8 anos atrás. E eu não fazia ideia que isso existia dessa forma, que era essa a definição. E quando eu entendi, quando eu aprendi, trouxe um esclarecimento tão grande e dali pra frente a minha caminhada com Deus foi completamente diferente. É super simples de entender e é essa simplicidade que eu compreendi e que eu vivo no meu relacionamento com Deus que eu quero trazer para esse vídeo. E se for a primeira vez que você vai ouvir isso na sua vida, eu quero que você consiga também ver o quanto isso é simples, mas é poderoso, porque vai transformar o seu relacionamento com Deus, que é sobre a Trindade. Quem é a Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que eu vou explicar. Quem é cada um e qual é a sua função. Os três não têm nível hierárquico. Quem é o mais importante? Quem é o mais poderoso? Por quê? Todos três são juntos. Um não existe sem o outro. O Pai não existe sem o Filho e o Filho não existe sem o Espírito Santo. Nem vice-versa. E os três são dignos do mesmo louvor, da mesma honra, da mesma adoração. Os três são divinamente poderosos, iguais. O que muda é a função de cada um. Então, os três é uma trindade, eles trabalham juntos. Quem é cada um? Quem é o Pai? O Pai é Deus. O Filho é Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Jesus. Ok, os três já existiam desde sempre para sempre, os três são eternos. Então, tanto que lá em João 1, fala assim, João 1, 2, ele estava com Deus no princípio, Jesus estava com Deus no princípio. Jesus, ele nasceu depois, mas ele já estava na glória com Deus. Ele já existia quando nada disso daqui existia, quando o mundo não era mundo. Então nós vamos lá em Gênesis 1, onde tudo foi criado, onde tudo começou. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus estava aqui, se movendo sobre a face das águas, onde tudo era um abismo, não tinha forma. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Jesus, está falando de Jesus. Ele, Jesus, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Estavam aqui os três. O Pai, Deus, Filho, Jesus e o Espírito Santo. Ok, entendi. Então, qual é a função dos três? O Pai, ele é Deus. Ele é a fonte de tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. E Jesus Cristo, ele estava na glória e ele desceu da sua glória e veio como homem para morrer na cruz por mim e por você, para nos dar a salvação. Então foi através de Jesus. Porque antes disso acontecer, antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas, elas, para terem os seus pecados perdoados, eles queimavam animais em sacrifício para poder receber o perdão dos seus pecados. Só que Jesus, ele veio com um projeto de salvação. Ele morreu na cruz. Então, por isso que nós falamos que foi o último cordeiro morto. Por quê que a gente fala isso? Depois do sacrifício de Jesus, depois que Jesus foi morto na cruz, nunca mais ninguém precisou fazer nada para ter os seus pecados perdoados. Por quê? Jesus foi o cordeiro vivo, sacrificado na morte de cruz, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E o que eu preciso hoje para ter esse plano sobre a minha vida? Eu preciso apenas reconhecer que Jesus é o meu Salvador. Quando eu falo, eu creio que Jesus é o meu Salvador, e eu confesso isso em público, eu estou com todos os meus pecados perdoados por meio da fé. E aí eu passo a ter uma conduta segundo a palavra ensina, e aí é assunto para outro vídeo, mas é assim que você passa a ter acesso. Você passa a
a usufruir daquilo que Deus fez por você e por mim, crendo que Jesus morreu na cruz para salvar a nossa vida e por isso nós temos acesso à eternidade e por isso nós temos acesso a Deus, porque antes as pessoas precisavam subir ao templo para orar, para conversar com Deus. E agora você pode conversar com Deus aí, agora, onde você está, que Deus vai estar te ouvindo. Por quê? Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, existia um véu que separava a humanidade de Deus. E esse véu se rasgou e por isso nós podemos falar com Deus a qualquer lugar que nós estamos. Jesus, depois que ressuscitou, ele subiu aos céus, ele voltou para a glória e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. João 14,15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. Jesus pediu a Deus, o Filho pediu ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, né? Já que eu vou subir, eu fui conselheiro. Jesus foi conselheiro durante um tempo. E ele falou: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, nós só vamos conhecer o Espírito Santo, você só vai conseguir ver, conhecer, ter fé de que o Espírito Santo está em toda parte dentro de você, se você aceitar Jesus. Se você crê que Jesus morreu na cruz para salvar a sua vida. Nós só conseguimos sermos convencidos de que isso é a verdade através do Espírito Santo. Ele é o único que pode convencer. Eu posso gravar vídeo, eu posso orar, eu posso falar, eu posso implorar para as pessoas acreditarem em mim. Que se elas não abrirem uma brecha para o Espírito Santo trabalhar e ele convencer, não adianta nada do que eu faça. Não adianta nada do que ninguém faça. Ninguém pode convencer ninguém de que Jesus é Deus, que só ele é santo, que só ele salva, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o único caminho, a única verdade. Para você ter vida eterna, é o único caminho. Eu falo assim, na nossa vida, existem vários caminhos de a gente chegar no mesmo objetivo. Eu quero fazer 10 mil reais. Você tem várias formas de fazer 10 mil reais. Você pode trabalhar num emprego de carteira assinada, você pode empreender, você pode vender algum objeto, você pode vender um serviço, você pode criar um curso, você pode virar autônomo, você pode terceirizar seus serviços, você pode vender um carro, você pode vender algum bem. Tem várias formas de você chegar nos seus 10 mil reais. Mas, para você chegar na eternidade, não existe vários caminhos. Hoje se fala muito por aí, mas eu creio em Deus e cada um tem a sua forma de crer e vai chegar todo mundo no mesmo lugar. Não vai chegar em todo mundo no mesmo lugar. Só vai alcançar a eternidade aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus e que ele morreu na cruz para salvar a nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para esse objetivo, não existem vários caminhos para chegar. Existe um caminho só. E esse caminho é Jesus. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o nosso auxiliador. É ele que nos convence da verdade. É ele que... Sabe quando você pega a Bíblia e você não entende nada? Porque antes de eu me converter, antes de eu ter o Espírito Santo, gente, eu pegava a Bíblia, eu lia e falava assim, que está escrito aqui? Parecia que era outra língua. Eu não conseguia entender uma palavra sequer. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo, através do meu batismo, que eu fui lá, aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo na minha vida, eu comecei a entender o que está falando aqui. E cada vez que eu leio, eu entendo uma coisa diferente, porque o Espírito Santo, ele trabalha na sua vida aquilo que você precisa ouvir. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num culto, mas você vai lá e parece que a pessoa sabe da sua vida. Por quê? Na verdade, várias pessoas estão tendo essa sensação e cada um está vivendo uma coisa diferente. Porque o Espírito Santo, ele pega aquela palavra que está sendo falada ali e ele vai encaixar na sua vida de acordo com aquilo que você precisa. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está aqui conosco. Quando a gente ora e a nossa oração chega até Deus, é através do Espírito Santo.
Por isso é tão importante o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É através dele que nós conseguimos nos comunicar com Deus, graças a Jesus. Essa é a Trindade. Eles são um, os três são dignos, poderosos e eternos iguais. Mas cada um tem uma função. O Pai é a fonte, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia o Espírito Santo, se você já entendia a diferença da Trindade, se isso trouxe algum esclarecimento para você, se te ajudou de alguma forma. Deixe o seu curtir, que ajuda, né, esse vídeo chegar nas pessoas que precisam saber dessa verdade. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.